Quais são os riscos aos quais eu estou exposto no exercício da profissão? Eu estou analisando aqui um profissional de saúde, profissional da saúde, médico, que tenha tido uma reclamação promovida por um cliente. Quanto que custa a defesa e qual é a estimativa aí de valores de indenização? Hoje é dia 11 de dezembro de 2025 e na sequência eu vou analisar um processo judicial. Então vamos pensar numa ação civil que tenha tido um valor de causa aí de R$200 mil. Tá? Então o cliente, paciente, entrou na justiça pedindo R$200 mil de indenização. Tá? Isso é grosso modo, porque pode pedir dano moral, pode pedir pensão vitalícia a título de danos materiais, enfim. Vamos dizer que nós temos um processo aí de R$200 mil. Primeira coisa, o advogado vai cobrar cerca de 20% do valor do processo. Tá? Aí no caso da nossa hipótese, R$40 mil. Um perito judicial cobrará, isso é o perito do juiz, R$18 mil, equivalente a 12 salários mínimos. Eu estou em dezembro de 2025, o salário mínimo hoje é 1.518, tá? 12 salários mínimos, R$18 mil. Você vai precisar de um assistente técnico, tá? Eles cobram geralmente 15 salários mínimos. Quem é o assistente técnico? É quem vai debater de forma técnica o perito judicial. Não é obrigatório, mas altamente recomendado que você tenha um assistente técnico. R$22 mil. Total na defesa na esfera civil, R$80 mil, R$81 mil arredondando. Tá? O seguro, ele cobre essas despesas, desde que você tenha um limite razoável. Tá? O valor do seu seguro, o valor disponível para ser utilizado num sinistro, tem que englobar, tem que analisar esses valores que você vai ter de despesa no processo. E se a pessoa entrar com um processo ético-disciplinar também perante o conselho de classe? Ela foi lá no CRM, ela foi no Corém, ela não foi no CRO, na odontologia. Então, quais são os profissionais mais expostos? Né? O médico, os enfermeiros e os dentistas, né? Pessoal da odontologia. Então, um advogado especialista, quem é esse advogado? É um advogado especialista em direito médico. Na sindicância, ele não vai cobrar menos de R$10 mil. E olha que essa estimativa está baixa. Tá? E no processo ético-disciplinar, mesmo advogado especialista em direito médico, R$25 mil. Total de despesa na esfera administrativa, R$35 mil. Tá? Então, olha, nós só temos R$80 mil, R$81 mil na esfera civil, nós estamos com mais R$35 mil na administrativa e o processo pode também ser objeto na esfera criminal, porque pode ser, se ocorrer um óbito, um homicídio culposo. Se ocorrer uma lesão corporal, um homicídio, uma lesão corporal culposa, pode haver implicações criminais. Então, na fase de inquérito policial, o que é o inquérito policial? É na delegacia, é quando o delegado está analisando o processo e produzindo provas através dos investigadores. Então, uma estimativa de R$10 mil, uma estimativa baixa, tá? Bastante coerente, bastante razoável. O processo penal em si, mais R$35 mil. Então, nós estamos falando aí no total de defesa criminal em mais R$45 mil. Tá? Isso tudo o seguro cobre. O seguro de responsabilidade civil cobre os custos de defesa, inclusive a criminal. Mas, poxa, mas o seguro não é responsabilidade civil? É. Porém, as provas produzidas no processo criminal valem no processo civil. Então, a seguradora ela tem total interesse em fazer a defesa criminal, porque isso vai ter repercussão no processo civil. Total de defesa. Quanto custa para se defender? R$80 mil, tá? Na área civil, R$35 mil na esfera administrativa e R$45 mil na esfera criminal. Custo total com defesa, R$160 mil. Tá?
Se tiver um processo administrativo do servidor público, pode considerar mais uns 25 mil, tá? Porque a esfera administrativa pode ser duas instâncias, uma no conselho de classe e a outra perante o Estatuto do Servidor Público. Se o médico ou o enfermeiro ou o odontologista forem funcionários públicos. Então pode ter mais uma instância, tá? mais uma esfera, a gente não fala instância, mais uma esfera de defesa. Tá bom, isso aí é só para provar que você não errou. É para provar, para você tentar fazer a sua defesa. Então, esse gasto, se alguém entrar com processo na justiça, um processo administrativo, se você tiver um paciente, um cliente que esteja insatisfeito aí com a sua conduta, queira, né, questionar aí a situação de lesão que ele está sofrendo, você já começa com essa despesa. Ah, se eu ganhar o processo, a pessoa tem que me devolver esse dinheiro? Não. Tá? Porque a pessoa, Constituição Federal, ela tem o direito de ação. Ela tem todo o direito de procurar justiça, de procurar valer seus direitos. A questão da defesa, porque você pode, não é aconselhável, mas você pode não se defender e não gastar nada, e aí provavelmente a condenação vai ser mais certa, principalmente na esfera civil, porque se você não recorre, as coisas que foram alegadas contra você no civil passam a ser verdade. No administrativo também tem essa presunção, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe. E se eu for condenado? E se o profissional for condenado, fez a defesa e foi condenado a pagar 100 mil reais em um processo que tenha tramitado por 9 anos, tá? Aí eu estou colocando um prazo estimado, aí um processo fictício no Tribunal de Justiça que tenha se iniciado em maio de 2016 e que tenha se encerrado em dezembro de 2025. 9 anos, 128 meses, tá? Vamos ver o que acontece nesse caso. Olha, uma condenação de 100 mil reais. Vamos ver o que acontece com esses 100 mil reais em um processo na justiça? Então, condenação de 100 mil reais. Primeira coisa, tem que haver a atualização monetária. Então, eu estou utilizando a tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esses 100 mil reais, só com a atualização pela tabela do Tribunal de Justiça, ele já sobe para 158 mil reais. Toda condenação tem juros simples de 1% ao mês. São 128 meses, 128%. Esses 128% de juros são 202 mil reais. Ah, mas é mais do que a condenação? Porque são 128%. É 100 vezes mais 28%. É 100% mais 28%. Total olha, aqueles 100 mil iniciais se transformaram em 360 mil reais, tá? Perdão. Se transformaram em 360 mil reais. Só que o juiz também condena em custas judiciais. A gente tem uma média aí em média de 3% sobre o valor da condenação. Então, mais 10 mil reais a título de custas judiciais. O judiciário não é gratuito. As pessoas pedem gratuidade de justiça, mas isso dificilmente vai ser deferido para um médico. A gratuidade de justiça é para as pessoas. Geralmente, o consumidor consegue, por causa da hipossuficiência técnica e financeira deles. Tá? E, além disso, vai haver a condenação em honorários da sucumbência, são de 10% a 20%. O juiz, em primeira instância, costuma colocar 10%. Na segunda instância, normalmente mantém, mas pode chegar a 15%. Agora, se for para o STJ, por exemplo, eles podem chegar a 15% ou 20%. Eles têm uma majoração. Então, honorários de sucumbência, 36 mil reais. Então, olha, a condenação de 100 mil reais numa tramitação de 128 meses, que é bem razoável, tá? 9 anos de processo, chegou a um total de 407 mil reais.
Olha só que com valor astronômico. Mas os custos de defesa. Então, olha, você gastou R$ 160 mil, enfrentou um processo de 9 anos, teve uma condenação de R$ 100 mil, essa condenação chegou a R$ 407 mil, chegou a um prejuízo total de R$ 568 mil. Tá? Não dá para trabalhar sem o seguro profissional, seguro de responsabilidade civil. Ah, mas não teve a esfera criminal, não teve a esfera administrativa. Então vamos tirar a esfera criminal e administrativa. Total com a defesa civil, total da condenação, R$ 488 mil nessa segunda situação em que a pessoa não entrou nem no criminal, nem no Conselho Regional de Medicina, de Odontologia e de Enfermagem. Tá? Vamos ver isso na prática? Eu tenho um processo aqui. É um processo que uma criança nasceu em 2020, 14 de julho de 2020, entrou com um processo de danos morais, uma ação de indenização, um processo civil, de danos morais e materiais no Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 26 de agosto de 2021, contra o hospital e contra a médica obstetra. Tá? É um caso aí do parto, deu problema no parto, deu demora em transformar o parto normal e iniciar a cesárea, a pessoa ficou sem oxigenação no cérebro e teve sequelas neurológicas. Honorários periciais, R$ 24 mil. Tá? Isso aqui foi nomeado um perito e o valor dos honorários para fazer o laudo pericial, R$ 24 mil. Olha, no meu exemplo eu botei R$ 18 mil. Aqui a gente já está vendo uma situação de R$ 24 mil. E o que a perícia concluiu? A perícia concluiu que houve a protelação da indicação da cesárea, ocasionando asfixia perinatal grave, consequentemente encefalopatia hipotóxico-isquêmica. Vocês médicos estão mais acostumados do que eu de ver esses termos. Houve falta de oxigenação, gerou sequela neurológica. Houve nexo causal, olha quando eu falo nexo causal, é a conduta, é o dano e o nexo causal ligando a conduta e o dano. Houve nexo causal entre a conduta da médica e as sequelas apresentadas pelo autor. Pronto, condenou. Sentença. Isso aqui eu estou só resumindo, tá? Essa sentença aqui já é agora de junho de 2025. Estou em dezembro de 2025. Então, ocorreu a profissional recebeu essa bordoada aqui em junho de 2025. Tá? Sentença, ação de indenização de danos morais e materiais movida por Vicente, seus pais contra o hospital e a médica. Um dos pontos da perícia, o pré-natal estava dentro da normalidade. Então eu não tenho nenhuma intercorrência no pré-natal. E a consequência principal da perícia, isso aqui o juiz colou a perícia na sentença, então ele recortou um pedaço aqui, colou na sentença. Sim, houve falha na prestação dos serviços pela requerida doutora médica obstetra, tá? Conclui-se que a médica protelou a indicação da cesárea no nascimento da criança, tá? E aí veio a condenação. Olha, vocês viram lá que no meu exemplo inicial eu coloquei R$ 100 mil. Olha. Condena os réus ao pagamento do valor de R$ 150 mil para cada um dos autores. 150 mil para o filho, 150 mil para a mãe, 150 mil para o pai, que também são autores. Então a mãe e o pai são... No caso da mãe, ela é consumidora direta porque ela que submeteu ao parto, mas o pai é consumidor por equiparação, tá? E olha só, com correção monetária a partir da data da sentença, então a partir de 2025, e juros de mora desde a citação. Olha que eu coloquei lá os juros, 1% ao mês desde a citação, eu coloquei no nosso exemplo lá, tá? A correção monetária que eu não coloquei desde a sentença, mas
não vai mudar muito o cálculo. Até porque o meu cálculo era uma condenação de R$100 mil, e aqui eu já estou numa condenação de 450 mil. R$150 mil para cada um dos 3 autores. Aí agora, olha só. Pagamento de pensão mensal vitalícia à criança. A condenação da médica obstetra de pagar uma pensão vitalícia no valor de 3 salários mínimos por mês, devido até os 75 anos de idade. Uma criança que acabou de nascer vai ter uma pensão de 3 salários mínimos até os 75 anos de idade. Gente, isso é caso concreto. Aconteceu, tá? Foi publicado, liberado no processo em junho de 2025. Eu estou em dezembro de 2025. Dia 12 de dezembro de 2025. 3 salários mínimos. Desde o evento danoso, desde o dia que a criança nasceu. Então, uma pensão de 3 salários mínimos durante 75 anos. Tá? E olha aqui, ó. Custas, que eu estimei lá em 3%, despesas processuais, aí eu coloquei tudo num pacote só de 3%, e honorários de sucumbência de 10%. Eu não inventei nada, tá tudo aqui, ó. E se o condenado for para... Aqui, ó. Condenação, 100 mil, atualização monetária, juros desde a citação, total da condenação de 100 mil se transformou em 360 mil, as custas judiciais, 10%, e honorários de sucumbência, 10%, 407 mil reais. Tá tudo aqui, ó. Condenação. Tá. Esse processo tramitou de 2021 até 2025, mas ele não acabou. Tá? Por quê? Houve recurso. Tá? Houve recurso. Texto destacado. E nós chegamos a um acórdão. Tá? O que é o acórdão? É a decisão do Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça, as partes recorreram, principalmente o hospital, chegou a um acórdão. Esse acórdão chegou no processo dia 11 de dezembro de 2025. Eu acessei esse processo ontem. Hoje é dia 12. Ou seja, as partes aí estão sabendo desse processo no mesmo momento em que eu estou fazendo essa análise. Tá? E o que aconteceu aí? O que aconteceu aí com essa decisão? Olha, o Tribunal de Justiça acatou um entendimento do STJ dizendo que quando a falha técnica é restrita ao profissional médico, sem vínculo com o hospital, não cabe atribuir ao hospital a obrigação de indenizar. Então, o Tribunal de Justiça absolveu o hospital do provimento a recurso do nosocômio para reformar a sentença e julgar improcedentes pedidos que lhe foram formulados. Absolveu o hospital. Entretanto, a médica, né, ele analisou, ele reduziu o valor da indenização por dano moral para 100 mil reais. Olha, vocês lembram lá no meu exemplo? Eu coloquei uma condenação de 100 mil reais, ó, bastante factível, condizente com a realidade que nós vemos hoje, tá? Então, olha, 100 mil reais. O problema é que era para cada autor, criança, pai e mãe, totalizando 300 mil reais. Se fosse uma pessoa só, era 100 mil que eu tinha previsto, tá? Agora, olha o que aconteceu. O juiz, o tribunal julgou improcedente a pensão mensal vitalícia. O tribunal afastou o pensionamento mensal. Nossa, assim, como eu estou oferecendo um seguro de responsabilidade civil, eu estou olhando esse processo, eu estou torcendo pela médica, né? Então, apesar de ter sido uma condenação de 300 mil, o tribunal afastou a pensão mensal vitalícia. Só que a pensão mensal vitalícia era os danos materiais. Essa decisão foi liberada no processo ontem, olha, dia 11 de dezembro, às 10h53. O que vai acontecer? Vai ter recurso. Tá? Então, é um processo
Foi um dano ocorrido em 2020, no nascimento da criança, um processo que foi protocolado em 2021, dentro do prazo prescricional, teve sentença em junho de 2025 e teve acórdão em dezembro de 2025. Até que foi rápido, hein? A análise do Tribunal de Justiça, 6 meses. Agora eles vão recorrer para o STJ. Intimamente, eu tenho a impressão de que o STJ vai voltar com a pensão mensal. Ainda que não seja os 3 salários mínimos que o juiz deferiu, pelo menos um salário mínimo eu acho que vão colocar, porque são os danos materiais que aquela criança vai ter para o resto da vida, ou os pais cuidando daquela criança para o resto da vida. E é desde o nascimento até os 75 anos. Eu acredito que vai manter. Gente, tá aí, eu fiz uma análise de quanto que a pessoa gastaria aí num processo, tá? O seguro cobre isso, desde que você faça um seguro, e no caso aí de pelo menos R$1 milhão. Eu estou falando de, olha, no caso que a gente acabou de analisar, concreto, de R$100 mil, com uma tramitação de 9 anos, você pode multiplicar essa condenação aqui por 3. De 407, como se tiveram 3 vítimas, pai, a mãe e a criança, nós já estamos falando de 1.221.000 reais, tá? Só de condenação, tá? Mais 160 mil, 1.381.000 reais. Nesse processo prático, aqui. Nesse processo prático que vocês estão vendo aqui, olha, condenação de R$300 mil sem a pensão. E eu acredito que eles vão conseguir a pensão, infelizmente. Infelizmente para a médica, né? Claro que a gente tem que ter aí a gente está torcendo aí para um lado, né? Infelizmente para a médica, felizmente para a criança. Que, olha, é o seguinte, a ruína, para evitar a ruína de alguém, impõe-se a ruína de outrem, tá? Eu preciso que essa pessoa que foi condenada tenha um seguro. Se você tiver o seguro, isso não acontece com você, porque você vai ter um amparo financeiro, tá bom? É isso, gente, eu quis aí, não quero alarmar, mas a realidade é essa. Estou à sua disposição enquanto corretor de seguros de danos, especialista em seguro de responsabilidade civil de diversas áreas, principalmente a responsabilidade civil profissional. Estarei sempre à sua disposição, sempre que você precisar. Conte comigo.